Sejam bem-vindos ao nosso videocast para discutir os resultados do segundo trimestre de 2025. Eu sou Janaína Stort, Head de Relações com Investidores. Estão comigo aqui hoje o Marcelo Alexandre, nosso especialista em RI, e o nosso CFO, Giovanni Tobias, para um papo franco a respeito do nosso resultado. Oi, Giovanni. Oi, Janaína. Oi, Marcelo. Tudo, né? Bom, nesse trimestre, o banco apresentou uma queda de lucro que destoa do desempenho recente do BB. E para iniciar aqui o nosso papo, eu queria ouvir um pouco de você. Qual que é a sua percepção sobre esse resultado do trimestre? Realmente esse resultado ele não reflete o potencial de geração de lucro do Banco do Brasil. Foram 3,8 bilhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 60% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior e de 48,7% quando comparado com o trimestre anterior, que já foi abaixo das nossas expectativas. Esse resultado ele sofreu principalmente por conta do aumento da inadimplência na carteira rural. Foi o grande agressor, foram mais de 7 bilhões de reais de provisão que nós tivemos que considerar ali naquela carteira para o segundo trimestre de 2025. E também um avanço da inadimplência no segmento de micro e pequenas empresas, principalmente nas carteiras reestruturadas e negociadas. Quando a gente olha na visão semestral, nós entregamos um lucro de 11,2 bilhões de reais, uma queda de 40% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Sem dúvida alguma, é um resultado que reflete esse momento de ajuste que nós estamos passando. 2025, eu gostaria de reforçar aqui, vai ser um ano de ajuste do nosso resultado para preparar o banco para a sua retomada de resultados crescentes e sustentáveis a partir de 2026. Esse lucro ele representa no semestre uma rentabilidade de 12,6% sobre o patrimônio líquido. A gente sabe da capacidade do banco entregar resultados maiores do que isso e estamos adotando não só em termos táticos, mas também ajustes de estratégia para que a gente possa então voltar a trilhar esse resultado sustentável num patamar de maior rentabilidade para os nossos acionistas. Giovanni, aproveitando, né, o contexto que você deu do resultado, eu queria chamar a atenção e pedir para você comentar um pouco sobre o nosso guidance, porque no último trimestre a gente fez uma suspensão de algumas linhas do intervalo, né, que a gente dá de intervalo para o guidance, custo do crédito, margem financeira e lucro, e a gente está retomando esses intervalos agora com um deságio, né, abaixo daquilo que estava na range anterior. Eu queria ouvir de você, que eu acho que é importante para a nossa audiência, colocar esse contexto, o que foi avaliado, como que você percebe isso, e acho que é importante a gente ouvir do CFO esse comentário. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Sem dúvida alguma, essa nossa decisão de interrompermos o guidance foi, acima de tudo, uma decisão corajosa, mas que nós entendemos que era coerente, dado o momento que estávamos vivendo, não só de aplicação de uma nova regulamentação, mas também com agravamento de risco, principalmente na carteira rural. Naquele momento, quando olhávamos já os números de abril, aquilo já nos trazia uma incerteza do que seria esse impacto desse volume crescente de provisões que refletiam a aplicação de uma nova metodologia, aliado aí um agravamento de risco vindo da carteira do agro. E a decisão de interromper o guidance para podermos fazer aquele chamado freio de arrumação foi fundamental para que nós pudéssemos, então, entender de fato o que estava acontecendo e o grau de impacto que aquilo ali poderia trazer para o nosso resultado. E o lucro que estamos divulgando hoje reflete bem esse impacto e, de certa forma, reforça a nossa posição e o nosso acerto na decisão de interrompermos o guidance. Nós estamos voltando aqui com o resultado do segundo trimestre e trazendo o que seria a nossa melhor estimativa sobre o que esperar do desempenho do Banco do Brasil. Claro que num momento de alta taxas de juros,
o risco do setor como um todo ele fica maior, mas temos casos muito específicos na carteira de agronegócios e também de micro e pequenas empresas que a gente tem que olhar com mais cuidado. Então, em função disso, a gente está apresentando aqui para vocês um novo guidance. Notem que nós estamos revisando o crescimento da carteira de crédito, nós estamos sendo mais seletivos na carteira agro, em função do aumento da inadimplência. Então, nós reduzimos aquela nossa range de crescimento, que antes esperávamos um crescimento de 5% a 9%, estamos agora trabalhando com um crescimento de 3% a 6%, demonstrando claramente esse reflexo dessa postura mais conservadora e cautelosa do Banco do Brasil neste segmento que hoje apresenta uma maior inadimplência. Por outro lado, nós estamos ampliando a expectativa de crescimento, principalmente no segmento de pessoas físicas, que é onde a gente tem e consegue trazer um pouco mais de rentabilidade, um risco de crédito mais controlado, e aqui o enfoque é basicamente as linhas de consignado, seja o consignado público ou consignado privado. A carteira de empresas, a gente espera ter um crescimento muito, como se diz, um crescimento menor, um crescimento praticamente estabilidade a um crescimento máximo de 3%, refletindo também esse ambiente mais agravado de risco, principalmente no segmento de MPME. Agora, olhando em termos de resultado, nós acreditamos que seremos capazes de estar trazendo um crescimento da nossa margem financeira bruta, apesar das implementações decorrentes da 4966, nós vamos entregar aí uma margem financeira bruta entre 102 a 105 bilhões de reais. Estamos trabalhando para isso. E o destaque aqui, sem dúvida alguma, é o risco de crédito. Nós iniciamos o período de 2025 com uma expectativa de um risco de crédito de até 40 bilhões de reais. Em função desse agravamento e da nova regra, nós tivemos que revisar isso para cima. Então, no nosso guidance hoje, é de se esperar um crescimento entre 53 a 56 bilhões de reais, seria o volume de provisão que nós vamos estar contabilizando em 2025 para a carteira de crédito total do Banco do Brasil. Em relação a receitas de prestação de serviços, em que pese a nova regulamentação ter alterado as tarifas provenientes das operações de crédito, exigindo o seu diferimento, a gente está mantendo o nosso guidance de receitas de prestação de serviços entre 34 a 36 bi e meio, 34,5 a 36 bi e meio. Despesas administrativas, estamos adotando medidas para manter o controle dessas despesas, garantindo aí um patamar de eficiência que a gente considera adequado para os nossos negócios. Então, nós teremos ali despesas administrativas da ordem de 38,5% a 40%, perdão, a 40 bilhões de reais, 38,5 a 40 bilhões de reais. Isso daí reflete um índice de eficiência perto ali da casa dos 27%. E por último, também ajustamos a nossa expectativa de lucro líquido para 2025. Notem aí que houve uma queda significativa, refletindo o aumento das provisões com crédito. Então, o nosso guidance para 2025 é um lucro líquido ajustado entre 21 a 25 bilhões de reais. Bom, Giovanni, agora que a gente já cobriu aqui a revisão do guidance, vamos falar um pouco a respeito dos movimentos principais que a gente viu no trimestre, começando com a margem financeira bruta, que apresentou uma recuperação. Então, se você puder trazer para a gente os principais elementos dessa recuperação. Obrigado, Janaína. Esse é um bom ponto, viu, Janaína e Marcelo? Que pode parecer que o resultado ele foi fraco e que tem algum problema. Sem dúvida alguma, a gente percebe hoje a questão da inadimplência, mas se a gente começar a olhar sobre a capacidade de geração de negócios do Banco do Brasil, ela está apresentando uma recuperação muito importante. Então, quando a gente olha aqui na margem financeira bruta, o que a gente percebe? A gente percebe um crescimento na margem com clientes.
na visão não só trimestral, segundo trimestre nós tivemos uma margem com clientes crescendo quase 5%, e a gente já começa a ver uma recuperação dessa margem de clientes também na visão comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Eu terminei com a margem com clientes de 22,3 bilhões de reais, maior do que o mesmo período do ano de 2024 e maior do que o trimestre anterior. Aí a gente vê ali basicamente essa recuperação fruto da reprecificação dos nossos ativos, o crescimento das nossas operações de crédito, principalmente nas pessoas físicas, no consignado público e privado, e também no resultado de tesouraria, que demonstra aí um reflexo do aumento da nossa liquidez. Só para vocês terem uma ideia, a nossa liquidez ela saiu ali do patamar de 250 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025 para 280, praticamente, arredondando aqui os números, tá? Isso é muito bom, porque a gente também aproveita esse crescimento de liquidez na nossa tesouraria. Por outro lado, quando a gente olha a margem com o mercado, ela apresentou uma queda, mas fruto basicamente de uma questão do câmbio, e o reflexo também do aumento do custo das minhas captações institucionais. Eu estou adotando uma estratégia de emissão de letras financeiras que, comparado às nossas captações lá fora, elas apresentam um custo muito mais competitivo, muito mais barato, e isso vai ser refletido posteriormente no resultado da minha margem com o mercado lá na frente. Eu chamo a atenção também para um ponto importante quando a gente olha a margem financeira bruta. Então, eu percebo paulatinamente uma recomposição dos meus spreads, fruto do crescimento das minhas carteiras com maior spread e menor risco, dado esse momento aí de altas taxas de juros. Você teve também uma menor volatilidade dessas taxas nesse segundo trimestre, quando comparado com o primeiro, que impactou efetivamente. E eu gostaria de lembrar também a composição dos nossos ativos e passivos. Nós temos uma exposição maior a passivos pós-fixados. Então, com aquele overshooting da Selic ali no final de 24 para 25, em que a Selic aumentou aí mais de 300 pontos base, basicamente, e você tem um impacto inicial no custo de captação, mas na medida em que eu consigo gerar novos créditos, eu vou então reduzindo esse gap, uma vez que eu tenho uma exposição pré pelo lado do meu ativo. Então fica claro aqui que as nossas estratégias de focar o crescimento dos nossos negócios naquilo que traz a mais rentabilidade ao menor risco, dado o cenário econômico de menor volatilidade nessas taxas, tem permitido essa recuperação. E eu gostaria de chamar a atenção aqui que eu deixei de contabilizar, só aqui na minha margem com clientes, 2 bilhões de reais por conta aí da nova sistemática da 4966. Então, o stop accrual daquelas operações chamadas estágio 3 ou ativos problemáticos, que eu posso, como é que se fala, contabilizar a taxa de juros em até 90 dias, mas se ela é categorizada como estágio 3, mesmo estando adimplentes, eu não posso mais contabilizar o accrual de juros. E esse stop accrual aí já me causou 2 bilhões de reais a menos da minha margem com clientes. Ou seja, o meu negócio ele deveria estar apresentando até resultados maiores na minha margem financeira bruta não fosse essa nova sistemática estabelecida pela 4966. Giovanni, é muito interessante você recuperar, né, essa dinâmica de margem, porque mostra que a nossa capacidade de geração de receita ela não está afetada. Mesmo com o que teve, né, de impacto aí do accrual que a gente perdeu, o banco conseguiu mostrar crescimento que, de certo modo, corrobora o que a gente tinha de visão no guidance até anterior, que seria de uma aceleração de margem ao longo do ano. A gente está conseguindo entregar isso, claro que afetado aí pela perda do accrual. Mas eu queria que a gente pudesse entrar um pouquinho mais. Eu sei que você já cobriu a questão do impacto de custo de crédito e tal, mas eu acho que é importante porque esse foi o principal agressor do resultado. A gente entregou aí uma despesa de custo de crédito, né, contabilizando tudo, de quase 16 bilhões. Fala para a nossa audiência, dá a tua visão aí do que você viu de principal impacto e o que a gente espera para essa linha. Esse é um bom ponto, Marcelo, porque dada a robustez de geração de resultado do banco, a gente conseguiu,
proteger, de certa forma, o nosso resultado. Claro, ele machucou, mas a gente conseguiu entregar lucro. Isso é um ponto importante. Querendo ou não, nós entregamos um resultado num patamar de ROI no primeiro semestre, perto ali dos low teens, que a gente chama, mesmo absorvendo o impacto grande de 26,1 bilhões de reais de provisão. Né? Então, assim, eu acho que isso é um atestado de que realmente a nossa capacidade de gerar resultados crescentes está demonstrado nesses números, a ponto de conseguir absorver esse impacto desse ciclo que estamos enfrentando e que vai acabar, e que vai passar. E o banco vai ter condições de retomar, então, aqueles retornos que vinha entregando. Olhando especificamente sobre o custo de crédito, chama a atenção, salta aos olhos. Porque se você pegar apenas o segundo trimestre de 2025, praticamente aí mais da metade do risco de crédito que nós contabilizamos veio da carteira do agronegócios. Nós temos vários fatores que explicam esse movimento. Você teve não só uma regulamentação que exige uma aceleração de provisão na medida em que a inadimplência começa a aumentar. Então, hoje, a demanda por provisão é muito maior do que na regulamentação antiga, em momentos de agravamento de risco, mas também reflete um pouco conjunturas específicas desse setor do agronegócio. Os problemas que hoje estamos vendo acontecer estão muito focados, principalmente nos produtores de soja, e focalizados também em algumas regiões, principalmente ali na região do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. A gente sabe que houve uma queda na margem desses produtores, mas aqueles produtores que não fizeram uma gestão adequada dos seus fluxos de caixa, eles estão passando momentos mais complicados. Esse é um ponto. Você também tem um outro ponto que diz respeito àqueles agricultores que optaram pela via judicial para tentar resolver o problema dos seus fluxos de caixa. São as chamadas as recuperações judiciais. Então, nós finalizamos esse semestre com 808 clientes que estão com as suas operações travadas dentro desse arcabouço de recuperação judicial, e eu estou falando ali aproximadamente um volume de 6 bilhões de reais de carteira. Nós tivemos também, aí dentro dessa ótica do agronegócio em particular, eu chamaria atenção para o crescimento da inadimplência. Nós estamos hoje com uma inadimplência ali perto dos 3,4% nessa carteira, uma inadimplência que historicamente ela é totalmente fora do padrão. Mais que o dobro, né, do que a gente... Mais do que o dobro do que a gente estava acostumado a ver nessa carteira. Mas a gente acredita, na medida em que não tivemos questões de quebra de safra que pudesse eventualmente até atrapalhar o pagamento, né, desses agricultores, eu acho que a gente vai ter condições de passar por este momento de ajuste, e por isso que eu reforço que 2025 é um ano de ajuste, para a gente trazer essa carteira para um patamar de inadimplência que a gente considera como salutar, saudável. Um outro ponto que eu chamaria atenção para esse volume de provisão, que está assim, você vê os crescimentos, comparado com o mesmo período do ano anterior, eu dobrei o volume de provisão. No segundo trimestre de 2025, 15,9 bilhões, e no segundo trimestre de 2024, 7,8. Mesmo comparado com o trimestre anterior, também foi 50% de crescimento, né? De 10 para 15. Né? Então, é uma demanda muito forte de provisão. Sim. E conseguimos absorver com a geração de resultado do banco. É importante chamar a atenção disso. Né? E na visão semestral, você percebe claramente aí que nós temos aí um volume grande de 26,1 bilhões, e quando olhamos os números de abril, ali a gente já percebeu que alguma coisa estava acontecendo, e foi por isso que nós decidimos, então, suspender o guidance para ter uma avaliação melhor
do que estava acontecendo aqui. Agora, quando você pega a carteira, por exemplo, de micro e pequenas empresas, essa carteira, ela traz um agravamento de risco maior, principalmente naquela parte renegociada. Ali eu tenho inadimplência de 2 dígitos, em torno ali de 11, 12%. Mas quando eu já olho as novas safras, elas estão me trazendo uma inadimplência menor. Então, eu acredito que a gente passando por esse momento que nós hoje estamos enfrentando, e aí observando a nova sistemática da 4966 e adotando as medidas necessárias para a gente trazer os nossos clientes para a mesa de negociação e fazer os seus pagamentos, temos ainda julho, um mês que você tem muitos vencimentos acontecendo, já anunciamos o Plano Safra e a gente está cuidando para que a gente consiga, de fato, fazer com que esses nossos clientes paguem suas dívidas para iniciar um novo ciclo de plantio. Isso é interessante, Giovanni, porque assim, ouvindo você falar, acho que fica evidente que a gente está meio que olhando, né, observando a materialização do motivo de ter sido suspendido o guidance no trimestre passado. Então, acho que corrobora que a administração foi tempestiva, né, em trazer a situação que estava enxergando lá atrás para o mercado, inclusive deixar aberto e enfrentar de frente, né, a Sem situação. dúvida alguma. Agora é importante também os investidores saberem o seguinte, que você não resolve isso num passe de mágica, né? A gente percebe ainda julho com um nível de inadimplência alto, principalmente na carteira rural, então isso ainda vai machucar o nosso resultado no terceiro trimestre, mas a gente está confiante da nossa capacidade, por um lado, conseguir controlar esse crescimento de inadimplência e, por outro, continuar sustentando os negócios com ampliação, principalmente do crédito, com margens maiores e melhores, a risco controlado no segmento de pessoas físicas, em particular consignado privado e consignado público. Interessante que os spreads, você falou de margem, assim, os spreads já mostraram alguma recuperação mesmo nesse trimestre mais pressionado, né? Quando olha o spread gerencial e o global, a gente foi, se eu não me engano, de 4,5 para 4,6. Então mostra que isso realmente está acontecendo. É um trade-off que a gente está fazendo, né? E aí eu trazendo esse spread maior a um risco controlado, porque eu também não quero ter um problema de risco na carteira de pessoas físicas. E eu acho que essa que é a beleza do Banco do Brasil. Porque eu tendo uma carteira de crédito bem posicionada no segmento agro, no segmento corporativo, nas micro e pequenas empresas e nas pessoas físicas, nesses momentos de ciclos específicos, numa determinada carteira, a outra ajuda a contrabalançar. Então são contrapesos que são importantes para ajudar o Banco do Brasil a manter essa sustentabilidade do seu resultado. Né? Então, assim, a gente saiu de um patamar de rentabilidade de 20, estamos aí deglutindo esse aumento da inadimplência na carteira rural, mas ali entregando low teens. E a gente acredita que a gente consegue, depois, uma vez passado esse processo de ajuste, a gente retomar, então, a geração de resultados maiores. Bom, Giovanni, a gente já aprofundou aqui um pouco na questão da perda esperada, né, e dos números que a gente está vendo e o que a gente espera para frente. Vamos aprofundar um pouco, então, na questão de volume e inadimplência, tá? Olhando a carteira como um todo e também os segmentos de pessoa física, pessoa jurídica e de agro. Quando você olha a nossa carteira como um todo, nós temos aí 1.294 bilhões de reais aí de carteira de crédito no conceito aí ampliado, expandido. A gente tem uma participação, digamos assim, quase que um terço de cada carteira agro, pessoa física e pessoa jurídica. Dado esse momento agora, principalmente na carteira agro de agravamento de risco, vocês vão ver que nós tivemos o nosso maior nível de New NPL Formation, foram 15,84 bilhões de reais. Em que pese esse agravamento desse risco, esse consumo de provisão e a formação de nova provisão, um dado positivo é que nós aumentamos a cobertura desse New NPL. Nós saímos ali de um New NPL no primeiro trimestre de 14,28 bi, foi para 15,84 bi, e a cobertura desse New NPL foi de 77% para quase 110%.
né? Então, a gente está conseguindo aí gerar um resultado e, ao mesmo tempo, tentando melhorar e limpar essa carteira. Claro que teremos que fazer um processo aí de risking dessa carteira, principalmente da carteira rural, e é por isso que quando a gente olha em termos de crescimento, é de se esperar um crescimento menor da carteira rural, e a gente já vê isso, né, nos dados, a nossa carteira rural no trimestre. Existe uma questão de sazonalidade aí, porque está terminando uma safra, começando a outra, mas mesmo o Plano Safra, no ano passado nós divulgamos 260 bilhões de reais para o Plano Safra, para este ano agora 230. Então o nosso apetite já demonstra pelos números, vai ser um apetite menor e a gente não vai deixar de atender e atuar. Nós somos o principal banco financiador do agronegócio brasileiro e queremos continuar com isso, mas seremos sim mais seletivos. A escolha dos clientes, montamos uma matriz de resiliência exatamente para fazer o chamado cherry picking, aqueles clientes que efetivamente são os clientes bons pagadores e que vão nos pagar. Ou aqueles que eventualmente estão passando por dificuldades, faça a renegociação conosco, temos aí regras e produtos disponíveis para a gente então restabelecer essa relação, né? E a questão também de priorização de garantias, né, Giovânia? Depender da operação, do perfil de risco do cliente, trabalhar mais com alienação fiduciária também. Então, Esse é uma um ponto estratégia importante. muito importante você lembrar esse ponto, Janaína, porque o banco até então, ele trabalhava tradicionalmente com a garantia hipotecária da hipoteca. E a gente percebeu que o próprio mercado já mudou essa prática. Então, nós estamos até um pouco atrasados, estamos passando a exigir alienação fiduciária para os financiamentos rurais. Mas eu gostaria de trazer alguns dados aqui, olhando as carteiras individualmente. Por exemplo, carteiras pessoa física. A carteira pessoa física ela cresceu no trimestre 2%. Nós tivemos um desempenho fantástico do consignado privado. Foi um produto lançado aqui em março, nós já ultrapassamos 6 bilhões de reais de crédito consignado para os empregados do setor privado. Temos aqui um índice de averbação, isso, superior a 94%, quase 95%. Muito parecido com o que é com o setor público. Sim, muito em linha com o que é o nível de averbação das operações do setor público e melhor do que as averbações de outros pares privados que também estão atuando nessa nova linha. Então a gente tem mais de 25% de participação de mercado aqui e a gente entende que é uma via de crescimento sólida e de menor risco, com bom retorno para a nossa carteira, dado todo esse cenário aí que a gente está passando. Na carteira de pessoa jurídica, ela totalizou 468 bilhões de reais. É importante, ali a gente reúne não só as operações com grandes, médias e pequenas empresas, mas também as operações que nós chamamos de governo. Então pode parecer que ela tem uma participação relativa maior do que as outras carteiras, mas é porque tem um número específico aqui que é de governo, 75 bilhões de reais. Ela também apresentou um crescimento bom, de 1,8% no trimestre. Aqui é uma carteira que está sob controle. O único agravamento de risco aqui é principalmente nas carteiras MPME, principalmente nasquelas que foram reestruturadas e negociadas. Ali nós temos inadimplências perto de 11%, mas é uma carteira menor. As novas safras já apresentam aí a inadimplência de 6%. E a carteira do agro, como eu já vinha dizendo, ela é uma carteira, na visão anual, a gente cresceu 8%, na trimestral, aí, até por uma questão de entre-safra, um crescimento de 0,3%, negativo, na realidade, uma queda. Mas aqui a gente está com um apetite menor, como eu já coloquei para vocês ali no novo guidance que nós estamos apresentando. Aqui continuamos tendo uma inadimplência ali de 3,5%, que é fora do que seria o histórico, mas o índice de cobertura dessa carteira está sólido, mais de 200% de cobertura. Então eu acredito, você olha para aquela INAD 30, já no patamar de 5,53%, por isso que eu digo que julho ainda a gente observa um agravamento de risco, vindo principalmente dessa carteira. Então, o terceiro trimestre provavelmente também vai estar trazendo aí algum desconforto em relação à provisão para essa carteira.
E julho é um período que a gente tem níveis de vencimento bastante altos no agro. Como a gente ainda tem a CNAD curta pressionando, é natural que a gente ainda veja isso acontecendo ali para meados de julho. Com certeza. Mas esses eram, assim, os principais destaques que eu acho que vale a pena a gente falar sobre as diferentes carteiras de crédito que nós temos aqui com os dados do segundo trimestre. Bom, Giovanni, eu acho que a gente cobriu bastante a parte de custo de crédito, a questão de carteira, performance, desempenho. Agora, queria que você trouxesse para a nossa audiência, porque tanto nós três aqui, a gente teve bastante discussão com o mercado ao longo do trimestre, e num cenário desse de uma queda pontual de lucro que a gente está observando, é natural que a gente receba provocações relacionadas à eficiência, à dinâmica de receitas e despesas. Então, eu queria que você cobrisse para a gente, assim, primeiro a situação atual, né, e o que você vê nesse bloco temático aqui de eficiência, colocando receita e despesa junto. Bom ponto, Marcelo, porque é normal quando uma empresa começa a apresentar rentabilidades menores, ao mercado cobrar dessa empresa como você vai recuperar esse gap de lucro. E sempre na visão de que você precisa reduzir sua estrutura, você precisa otimizar essa estrutura. Claro que estrategicamente, eu falei logo no início, a gente tem linhas táticas, ações táticas e revisões estratégicas, estamos avaliando tudo o que é possível para garantir a sustentabilidade do resultado do Banco do Brasil, olhando para frente, né, numa visão de longo prazo. Quando a gente olha a receita de prestação de serviços, sem dúvida alguma teve um impacto inicial, fruto da nova regulamentação, que só para vocês entenderem, eu deixei de contabilizar nessa linha 800 milhões de reais, por conta das tarifas de operações de crédito, que passaram agora a ser incluídas na margem financeira bruta, e por determinação de norma, diferidas no prazo total da operação de crédito. Ou seja, esses 800 virou menos de 100, né? Muito menos de 100. No período. Né? Mas eu tirei da linha de serviços 800. E eu reconheci na margem apenas, tipo, 100, fazendo essa comparação. Mas aí, quando a gente olha para o número que a gente entregou agora, você fala, ué, mas parece que você retomou o patamar. Claro que nós tomamos ações específicas para a gente tentar minimizar esse impacto, privilegiando, por exemplo, FIIs de estruturação em muitas operações, ao invés de tarifas de crédito, por exemplo, que aí eu consigo resolver, mas tem alguns negócios que tiveram um desempenho fantástico. As receitas vindas de consórcios foram um crescimento aí de mais de 18% na visão anual. A mesma coisa o meu negócio de administração de fundos. As receitas vindas do negócio de seguros, previdência e capitalização, elas apresentaram um crescimento menor do que a gente está acostumado a ver historicamente, em torno de 2% de crescimento. Mas ali também eles sofreram um pouquinho por conta da questão agro. Né? A subscrição de novos seguros na carteira rural caiu muito. E a própria BB Seguridade, ela também reportou isso, tem uma correlação. Mas você nota de que, basicamente, mesmo com esse ajuste na regulamentação, eu consegui entregar no primeiro semestre de 2025 17,1 bilhões de reais de receitas com prestação de serviços, sendo que no mesmo período do ano passado foi 17,2 bilhões. Então, uma certa estabilidade. Então, a gente está conseguindo proteger essa linha aqui do negócio. E aí, olhando pelo lado da despesa, vocês notem que o Banco do Brasil, ele hoje é o que apresenta melhor índice de eficiência entre os demais bancos. Eu estou com um índice de eficiência de 27%. Claro que a gente tem sempre que estar olhando oportunidades para otimizar a nossa estrutura de custos, mas eu não posso simplesmente olhar para ela e pensar, é nessa estrutura de custos que eu vou combater o agravamento de provisão, que é o que está consumindo o meu resultado. Porque eu falei aqui, independentemente do aumento da carga de provisão, eu consegui gerar negócios na minha margem, e a margem com clientes demonstra isso, suficientes para poder ajudar a amortecer esse impacto da provisão. Então eu preciso garantir a geração de resultados sustentáveis, e eu preciso dessa minha estrutura.
O que eu tenho que fazer é otimizá-la. Nós estamos trazendo, temos hoje a IA presente no dia a dia dos nossos funcionários. Estamos constantemente revendo nossa rede de agências, os nossos acordos com correspondentes bancários, com o intuito de controlar e de buscar ganhos de eficiência e de gerar mais negócios. Eu não posso simplesmente agora, porque teve um agravamento de provisão, deixa eu reduzir minha estrutura de custos, porque é essa estrutura que gera negócios. E sem essa estrutura, eu não consigo aqui na minha margem proteger e gerar ganhos na minha margem para absorver o impacto vindo do aumento de provisão. Então você vê lá que a minha estrutura de outras despesas administrativas, na visão semestral, praticamente ficou estável. Na visão trimestral, está um reloginho. 3,2 bilhões de reais, não aumentei, entendeu? Apesar da inflação. E ali onde tem os contratos com fornecedores, prestadores de serviços. E aí quando você olha no nível de despesa de pessoal, um crescimento na visão anual de 4,7%, abaixo da inflação. Então a gente está conseguindo rodar com ganhos de eficiência de fato, garantindo a geração de negócios para poder absorver o impacto do aumento, do agravamento do risco. Então esse é um ponto muito importante, Marcelo e Jana, porque a tendência do mercado assim, reduz custo. Olha só, no primeiro semestre de 25, minha estrutura de custo custou 19 bilhões de reais. Eu contabilizei 26 bilhões de reais de provisão. Nem que você levasse a zero. Nem que eu levasse a zero. Eu fizesse tudo por IA, por computador. Entendeu? Não ia absorver esse impacto da despesa de provisão. Mas eu também não teria feito os negócios que eu fiz com essa minha estrutura. Né? Então esse é um ponto importante. Não é que a gente não esteja olhando, muito pelo contrário. Faz parte do nosso planejamento. Dado esse cenário, a gente está olhando para todas as vias, seja de geração de receitas novas, ou seja, de economia de custos. Mas não é simplesmente fecha X agências, corta X pessoas. Não é isso que vai mudar o jogo aqui. Entendeu? Porque a gente precisa dessas pessoas, inclusive, para estar conversando com os clientes, para estar trazendo o cliente de volta, regularizando a sua inadimplência, para a gente seguir em frente. E originando com qualidade. Originando com qualidade. São eles que vão fazer o turnaround. Né? Então eu acho assim, que a melhor mensagem que a gente tem, e a gente tem a contribuição do conglomerado Banco do Brasil na geração dessas receitas extras. Como eu disse, dos consórcios, da Asset, seguros, previdência, capitalização, o próprio segmento de meios de pagamento, que também soma receitas importantes para o Banco do Brasil. O mercado de capitais também teve uma performance melhor nesse trimestre. Bem lembrado, o mercado de capitais. E isso porque o mercado de renda variável ainda está fechado, mas a gente tem tido números positivos no mercado de renda fixa, nas emissões. Entendeu? Então, assim, eu acredito que nós temos uma estrutura de custos ideal. Claro, temos sempre que estar olhando e buscando otimizar essa estrutura, mas é ela que também tem garantido, tem nos ajudado a atravessar esse momento de agravamento de risco, garantindo a geração de resultado no core do Banco do Brasil. Acho que fica evidente, né? A gente tem uma estrutura que absorve, né? A gente tem resultados de outros negócios que amortecem o efeito quando o bancário está passando por alguma pressão, como é o caso que a gente está observando agora no custo de crédito. Os processos hoje, muitos já estão dentro da estrutura de aceleração digital. Né? Então, assim, é um outro banco, completamente diferente de um banco que lá atrás teve que enfrentar um agravamento, um ciclo ruim no agro e que não teve condições de absorver esse impacto com geração orgânica de resultado. Este banco hoje, ele está demonstrando que sim, que tem musculatura suficiente para absorver esse impacto e seguir em frente. Bom, Giovanni, você comentou, né, da nossa capacidade aqui de gerar negócio, de absorver esse momento mais impactado pela inadimplência e pelo agro. E eu acho que um ponto importante, até para a gente já ir caminhando para o final da nossa conversa, né, quando a gente fala de sustentação, é capital, né? Então vamos abordar aqui um pouco dos movimentos desse trimestre
e de como a gente está olhando para a questão do capital daqui em diante. Esse é um ponto muito importante, Jana e Marcelo, porque o mercado sempre nos questiona qual que seria o nosso nível de capital principal, ideal. E a gente sempre tem colocado, a gente se sente confortável com o ICP ali na casa dos 11%, que seria o desejável. E é com essa mentalidade que a gente tem que olhar qual que é esse capital. Então, se vocês levarem em consideração que nós tivemos um impacto significativo no lucro proveniente do agravamento do risco de crédito, principalmente na carteira rural, e vocês viram aí o volume de provisão que nós tivemos que contabilizar, então o nosso lucro desse primeiro semestre, ele somou 18 pontos base a essa base de capital. Então a gente está olhando esse capital, e nós tivemos ali consumos de capital vindo de ajustes prudenciais da ordem de 22 bips. Então, nós não geramos lucro orgânico suficiente para garantir uma estabilidade nesse capital. Tudo bem que, dado o nível de agravamento, o volume de provisão que nós tivemos que fazer, quando você vê a contribuição do RWA, que seriam os ativos ponderados pelo risco, eu cresci minha carteira de crédito, ele deveria até ter que consumido mais capital. Seria o natural. E ele não consumiu por conta do volume grande de provisão. E também da baixa para prejuízo. Estamos fazendo o clean-up também dessas carteiras. E isso acabou gerando até um efeito positivo vindo do RWA. Né? Então terminamos um capital principal estável, a 10,97. E aí você pensa, bom, então, mas você está bem então de capital? Na realidade nós estamos bem sim de capital. Mas a gente olha numa visão de longo prazo. E nós temos um comitê de risco no âmbito do Conselho de Administração que estabelece uma política de risco, uma RAS, né, um Risk Appetite Statement, e que está definido, inclusive, que numa projeção dos próximos 3 anos, em qualquer momento que este capital prudencial, o regulatório no Brasil é 8%. Em cima desse regulatório, existe um colchão estabelecido pelo meu comitê de risco, que soma um percentual que passa a ser um regulatório. Então, toda vez que eu, na minha projeção, minha área de risco faz essa projeção, olhando a geração orgânica de capital com outros consumos de capital, isso vai abaixo do meu prudencial, eu tenho que tomar ações. Né? Então, é importante lembrar que para o ano que vem já está contratado uma redução, um consumo de capital de 100 pontos base provenientes aí de questões regulatórias. É o fim do CGPE, é o pagamento do híbrido, que isso foi uma determinação do Tribunal de Contas da União. Eu tenho também uma demanda extra de capital no risco operacional e a própria demanda também de capital das provisões que foram contabilizadas no PL, ali com a implementação da 4966. Sim, tem a segunda parte, né? A segunda parte, que é o faseado, foi faseado em 4 vezes. Então, olhando tudo isso e considerando que nós não podemos deixar de continuar crescendo na parte daqueles negócios que vão trazer retornos melhores, a riscos melhores, para poder estar absorvendo esse ciclo ruim do agro. Né? Então eu tenho que continuar gerando resultado, para isso eu tenho que continuar crescendo os meus ativos mais rentáveis, para ir absorvendo esse equacionamento da inadimplência. Que consome capital também. Que consome capital também, bem lembrado. Então, colocando tudo isso em conta, a gente entende que o nosso nível de capital hoje é adequado, mas é mais prudente nós não mantermos esse nosso payout de 40%, que a gente está com a range de 40% a 45%. Nós, então, propomos para o Conselho um payout de 30%, enquanto a gente estabiliza esse consumo de resultado orgânico proveniente das provisões para risco de crédito. Então, basicamente, essa é a nossa ideia e como nós estamos vendo essa gestão desse nosso capital.
Usa uns minutos finais para dar um recado para a nossa audiência, fazer teu encerramento, e obrigado por estar aqui com a gente mais um trimestre nessa conversa aberta aqui, né? Espero que todos gostem. Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a confiança dos nossos acionistas. A gente sabe que este ano é um ano de ajuste, e quando a gente olha para o valor das nossas ações, ela não reflete a capacidade de geração de resultado do banco, mas ela está refletindo sim esse momento mais agudo do aumento da inadimplência na carteira, mas saibam que estamos aqui, nós, enquanto gestores desse banco, um banco de mais de 200 anos, diga-se de passagem, não é a primeira vez que o Banco do Brasil enfrenta um ciclo ruim no agronegócio, mas estamos tomando todas as medidas necessárias para a retomada do resultado que seja do tamanho do Banco do Brasil, para o controle dessa inadimplência e garantindo uma solidez financeira com um capital adequado para que o banco continue essa sua trajetória de resultados consistentes e crescentes e nunca deixando de atender o seu propósito principal, que é ser próximo e relevante dos nossos clientes em todos os momentos. E os nossos clientes são as empresas brasileiras, as grandes, as médias, as pequenas, são os governos estaduais, as prefeituras, os municípios, são as pessoas físicas, não só funcionários públicos, mas também os trabalhadores brasileiros e a agricultura familiar, a agricultura empresarial. Então a gente acredita que, sendo o banco dos brasileiros, para nós nos dá a segurança de que o Brasil, ele sim é capaz de enfrentar esses momentos mais adversos e sair melhor ainda depois de passar desses momentos. Então a gente acredita que sim, que as nossas estratégias, que as medidas que estamos tomando, elas nos permitirão passar por este momento mais difícil, mas continuar entregando valor para os nossos clientes, acionistas e funcionários, e garantindo assim que o Banco do Brasil tem uma história de mais de 200 anos pela frente. Obrigada, Giovanni. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso videocast sobre o resultado do banco. Convido a todos também para aprofundarem nas informações no site de RI, bb.com.br/RI, e me despeço aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado.